Começando mais um teste de viagem aqui no canal com um calor de 80 graus, tá um sol para cada um hoje, ou dois, na verdade, tá muito quente. O carro da vez, na verdade, é uma picape. Estamos falando da Fiat Titano Ranch 2026. Vocês estão escutando bastante barulho porque a picape tá ligada e você sabe como é o diesel, né? Mas a gente vai falar sobre isolamento acústico. Vamos citar também o desempenho na estrada. Será que ela ficou mais confortável nessa linha 2026? Vamos falar também de desempenho, consumo, a direção, se ela fica muito mole, muito pesada. E usadas desse carro, que ganhou inclusive alguns itens, vai ficar para um vídeo dedicado onde falaremos sobre isso detalhadamente. Se eu não morrer de calor, deixa eu mostrar um pouquinho do interior. Então vamos agora para a estrada testar na prática essa picape renovada. Estamos agora começando o nosso trecho rodoviário e eu estou resetando o nosso único trip de consumo. Na verdade você tem dois, mas o percurso curto ela reseta automaticamente, como se fosse a última viagem ou desde a partida. Então o único que a gente consegue de fato controlar é o percurso longo. E por esse motivo, infelizmente, a gente vai perder aquela média total entre São Bernardo do Campo e Jundiaí para priorizar essa média 100% de estrada, fechou? Vamos começar falando aqui sobre o conjunto mecânico, como eu sempre faço, mas eu ressalto que estamos com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro durante esse teste de consumo, inclusive os testes de desempenho que a gente vai fazer logo em seguida. Como novidade da linha 2026, a gente tem agora um motor 2.2 turbo diesel. Olha que beleza, hein? Já tinha um motor 2.2 turbo diesel, mas esse é diferente. Esse aqui, ele rende 200 cavalos e 45,9 kg de torque. É o mesmo motor que a gente encontra em Ram Rampage, também na nova Ram Dakota, que é baseada na Titano, e a Titano é baseada na Peugeot Landtrek, e a Peugeot Landtrek é baseada na Changan Kaizen F70. É uma farofa, é uma mistura gigantesca, né? A base mesmo desse carro é chinesa, isso não é novidade para ninguém, imagino eu. Mas então, é o mesmo motor da Rampage, da Dakota, até mesmo da Toro, do Commander, por exemplo, e etc, tá? É um motor muito bom, tende a ser econômico e também ter um bom desempenho. Só que tem uma diferença. Aqui na Titano, ao invés do câmbio automático de 9 marchas, você tem um automático convencional de 8 velocidades, tá? Pelo projeto do carro não caberia muito bem, não daria muito certo aquele câmbio de 9, então colocaram esse outro de 8. E a tração, pessoal, aqui é um ponto importante. Antes ela era 4x4 do tipo part-time, então você selecionava entre 4x2, 4x4 high e 4x4 low, que é o reduzido. Agora temos mudanças. Você tem ainda o 2H, que é o 4x2, onde a tração vai ficar prioritariamente traseira. Mas você pode colocar também o 4x4 alto. Não estou falando de high, estou falando de automático. E isso sim é uma novidade. Você pode usar essa tração em qualquer terreno. Então, se por exemplo você estiver inseguro na estrada, tem muita sujeira, às vezes até tá suja com óleo, com alguma coisa assim, ou muita chuva, você pode, se você se sentir mais seguro, colocar no 4x4 automático, mesmo no asfalto, porque ele vai fazer a distribuição automática da tração. Então ele só vai colocar em 4x4 quando realmente for necessário. Antes não, ele ficava sempre em 4x4, então você teria que usar só em pisos de baixa aderência. Legal esse sistema novo sob demanda. Agora, o reduzido, aí sim você vai usar só em situações mesmo de pouca aderência. Então, barro, lama, uma grama molhada, alguma coisa nesse sentido. Vai me falar que você está assistindo esse vídeo até agora e ainda não deixou o seu like, não hypou o conteúdo? Como assim? É tão simples. Deixa o joinha aqui embaixo e para hypar o conteúdo é só você arrastar os comentários ali pro lado. É de graça também e ajuda muito o nosso canal. Eu falo agora para vocês sobre o isolamento acústico e o preço do carro. Começando pelo isolamento, sinceramente entra bastante barulho de vento, mas não é nada também absurdo.
Como a gente tem aqui uma picape média, né, no segmento de médias, mas ela tem um tamanho bem considerável, ela é, digamos que grande, lógico, ela sendo mais alta e tudo mais, vai acabar criando uma parede contra o vento. E quando isso acontece, praticamente todas as vezes, entra mais barulho de vento aqui na cabine. Normal, você está empurrando mais o vento, né? E isso acontece com várias outras picapes. Então, por ser uma picape média, eu achei um bom isolamento acústico. Eu não estou tendo que gritar aqui dentro, tá? Em relação à rolagem dos pneus, antes, na linha anterior, era complicado porque eram pneus de uso misto. Aqui são pneus de uso rodoviário, urbano, né? Não é all-terrain, ele é highway terrain, mas ele ainda é um pouquinho misto, digamos assim. Ele não é totalmente urbano, não. Ele não é aquele pneu lisinho. Ele tem ali umas certas cravurinhas, um desenho que facilita um pouquinho o uso em estrada de terra, lama e etc. Mas ele é bem menos off-road do que era o pneu anterior, tá? E isso ajudou a reduzir também o barulho de rolagem dos pneus e deixar até o carro um pouco mais livre. Antes você sentia na Titan que ela estava se arrastando, justamente por conta dos pneus muito grandes e pesados, né? Sobre o motor, é lógico, o diesel ele grita um pouquinho mais, então quando você pisa, entra bastante barulho aqui na cabine, mas andando de forma tranquila, não acho nada exagerado. Tá bem legal também para uma picape média. Falando agora sobre o preço, é um ponto delicado, porque todo carro hoje no Brasil está muito caro, mas na avaliação eu vou comparar com os concorrentes para a gente entender se vale a pena ou não. São R$ 285.990 nessa versão Ranch 2.2 diesel 4x4, que é a configuração mais cara da linha. Lembrando, linha 2026 já, que é a Titan que tem as mudanças. A anterior era aquela Titan que a gente sabe que não era muito boa. Tem teste aqui no canal, inclusive, tá? Se vocês quiserem fazer essa comparação. Eu acho que a gente pode falar agora para vocês sobre direção e suspensão. A começar pelo assunto aqui do volante. Felizmente, graças a Deus, a Fiat colocou uma direção elétrica aqui na Titan. E isso é básico, né? Até mais pelo preço do carro. Mas na Titan anterior, que era um pouquinho mais barata, sejamos justos, mas ela tinha direção hidráulica e era realmente bem ruim na estrada. Aqui agora sendo elétrica, ela fica mais pesada na estrada, então você não tem uma direção muito bamba. Lógico, é uma picape, pneus grandes, ela é alta, então não espere um desempenho aqui desportivo, né? Se você mexer assim, ó, ela vai balançar bastante. Mas eu gostei do acerto dela, tá? Você se sente seguro, coisa que não acontecia na picape anterior. Ela passava bastante sensação de insegurança. Sobre suspensão, é outra coisa que mudou muito. Ela continua com double wishbone na dianteira e feixe de molas na traseira. Mas a Fiat fez uma recalibração total também para essa picape. Eu testei a Titan antiga já faz bastante tempo, foi acho que em agosto de 2024, se eu não me engano. Estamos em fevereiro de 26. Mas eu lembro muito bem da diferença. Essa aqui ficou muito mais confortável. Se a gente comparar com outras picapes, algumas mais novas, como a Ranger ou a Amarok, que é bem confortável na estrada, a Titan ainda está um pouco abaixo. Ela ainda vibra um pouquinho, pula um pouquinho. Mas imagino eu que seja até mais confortável do que a Hilux, ainda não testamos, infelizmente. Então, principalmente que na estrada onde você tem menos desníveis, eu acho sim uma picape bastante confortável. E os bancos são bem macios também, o que ajuda muito para esse quesito conforto de viagem. Falemos agora sobre consumo de combustível. Primeiro de tudo, eu cito o peso dessa picape, que é muito relacionado ao consumo. Nessa versão Range, que é a mais pesada da linha, são 2.150 quilos. É uma picape bastante pesada, não dá para negar, mas tá até na média ali do segmento. Agora, falando sobre o consumo em si, eu cito para vocês que o Inmetro diz que na estrada, logicamente com diesel, a gente faz 10,8 km por litro. Mas eu vou mostrar para vocês qual foi o nosso resultado no nosso trecho padrão aqui de sempre, na rodovia dos Bandeirantes. Eu também lembro vocês, antes de falar do nosso resultado, que esse carro tem alguns modos de condução. O normal, o Sport, e quando você usa o 4x4, você tem também o Areia e Neve. Mas não tem o modo Eco, então a gente está fazendo esse trecho todo no modo normal. Vamos então ao resultado de fato. Até agora foram 24,4 km rodados. E a gente tem aqui uma velocidade média que reseta separadamente, sabe lá Deus por quê,
de 108 km por hora. De viagem foram 13 minutos e a gente tem então de consumo, com ar ligado sempre, 13,3 km por litro. Achei realmente um bom consumo, abaixo de outros carros da Stellantis com esse motor, mas ainda um bom consumo. Vamos agora ao nosso teste de desempenho. Vou colocar aqui em 30 km por hora. Vamos lá, ó. Pé no fundo. Ó. Até que anda bem, viu? Bem mais do que a versão antiga. 100, 110, 120. E aí, o que vocês acharam? O desempenho não é surpreendente, mas é ok. Eu achei até relativamente bom. A Titano antes pecava bastante no quesito desempenho. Ela era um pouco manca. Ela era quase ok, mas deixava um pouco a desejar. Agora eu acho que ela é bem ok. Não é uma V6, não vai andar igual uma Amarok, provavelmente não vai andar igual uma Ranger, por mais que a gente ainda não tenha testado, mas é um bom sim desempenho para uma picape média, com preço mais baixo do que a maioria das concorrentes. Isso considerando as versões top de linha, né? Vamos fazer mais um teste aqui, eu vou reduzir para 100 km por hora, continua no modo Sport, hein? 100, pé no fundo. Ó, demorou um pouquinho para reduzir, 110, 120. Tirei o pé até um pouquinho antes. Vale lembrar que estamos com o ar-condicionado ainda ligado, que a gente sabe que rouba um pouquinho de potência da motorização. E também estamos numa subida, uma picape pesada, com um motor diesel, que ele não é muito voltado ao desempenho, né? Ele é mais para ter força, mais torque, não tanta potência assim. Então achei um desempenho ok. 100 por hora de novo, ó, pé no fundo, ó, 110, 120. Lógico, estou sozinho dentro do carro, a caçamba também está vazia, então facilita, né, o desempenho, mas de novo, subida e com ar ligado. Então eu acho que você não vai ter problemas para fazer ultrapassagens com esse carro na estrada ou para puxar um reboque se necessário. Ela puxa até 3.500 kg considerando um reboque com freio. Então nesse caso, lógico que o desempenho vai ficar ruim, mas aí praticamente em toda a picape, né? Se você está puxando reboque, você não quer acelerar forte, ou não deveria pelo menos. Mais uma vez, vamos de 105 km por hora agora. Pé no fundo, tava 106 já, tá? 120. E aí, me conta nos comentários o que vocês acharam sobre este desempenho da Titan Range 2026. Eu quero falar um pouquinho agora para vocês sobre como é dirigir a Titan 26. Eu vou sempre ressaltar que a 2026, porque como eu disse, mudou muita coisa, né? E de fato, ficou uma picape bem mais gostosa de dirigir. Antes, a Titan era ruim de dirigir, sendo bem sincero. Não era uma picape gostosa nesse sentido. Agora, ela ainda não é a melhor, então não vou dizer para vocês que é a melhor da categoria, que ela é incrivelmente gostosa de dirigir, estaria mentindo, não estaria sendo franco com vocês, mas ela é gostosinha para dirigir. Eu já andei bastante com essa picape, preciso fazer as contas de quantos quilômetros já foram, e eu ainda não enjoei dela. Então é sim uma picape boa. É que quando você compara, por exemplo, com uma Ford Ranger, talvez até com uma Mitsubishi Triton, que são picapes mais modernas, gerações bem mais atuais, lógico, lá você vai ter produtos bem superiores. A S10 também passou por uma boa mudança, né, como dizem, também não testamos ainda, mas pode ser que já fique um pouco melhor ou próximo aqui da Titan. Agora, eu prefiro dirigir essa picape do que uma Nissan Frontier, por exemplo. Então sim, ela é gostosinha de dirigir, eu estaria o prazer de dirigir como um ponto que está na média da categoria. Chegou o momento da gente descobrir como ficou o consumo total do trecho de estrada, incluindo as boas aceleradas que a gente deu para testar o desempenho. Foram então aproximadamente 37 km rodados. Já vai atualizar para 37,1, talvez 37,2. A velocidade média de 96 km por hora. O trecho foi feito em 23 minutos e o consumo então ainda muito bom, de 13,3 km por litro. Acho que praticamente não mudou, né? Tô colocando aí na tela para vocês o número até o pedágio e o número incluindo o trecho depois do pedágio. Pro porte da picape é sim bem econômica.
mas não vai ser tão incrível quanto uma Rampage, por exemplo, que conseguiu médias bem maiores. E vocês podem ver no vídeo de viagem com a Ram. E depois de enfrentar muito calor, finalmente chegamos aqui em Jundiaí, que é o ponto final dessa nossa viagem. E o que eu posso dizer para vocês sobre a Titan Ranch é que ela realmente melhorou bastante. Na avaliação completa, eu detalho para vocês as concorrentes dessa picape, se ela vale a pena ou não, os pontos positivos, negativos, mostrar tudo por dentro e etc. Mas sim, ela se tornou uma picape boa para viajar e pelo preço mais baixo, considerando as versões top de linha, não é a mais barata do mercado. A gente tem, por exemplo, a Power P30 da GWM, que é mais barata, mas ela é uma das. Então, nesse sentido, sim, a Titano 2026 se tornou um bom custo-benefício para você pegar a estrada. Ela é econômica, tem um desempenho legal, ali está na média da categoria. O sistema de som poderia ser melhor, não é tão bom assim não, mas eu diria mediano também. Ficou bastante confortável na estrada, os bancos são bons, ela é bem equipada, então realmente é um carro bom para viajar atualmente. Eu já pedi mais de uma vez, você não vai sair desse vídeo sem deixar o seu like aqui embaixo e sem hypar o conteúdo, né? Por favor, faça isso e deixe também a sua opinião aqui nos comentários sobre a Titano. Eu gostei, como eu disse para vocês, dessa atualização bem grande que a Fiat fez nessa picape. Pessoal, comenta aqui também o que você achou do consumo. Esperava mais? Esperava menos? Ou você adivinhou que ela realmente faria isso? E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.